Bom dia, pessoal. Bom domingo e hoje nós vamos com essa obra aqui, O Pequeno Príncipe, que é um clássico. Ele já foi traduzido em mais de 160 países, com uma forma de escrita e um livro tão rápido de ler, com tanta profundidade, que quem não conhece uma frase, o essencial é invisível aos olhos, uma frase que o livro dispersa. São várias frases que no final eu vou postar aqui algumas e a gente vai aprendendo. Então, foi escrito pelo francês Antoine de Saint-Exupéry. Na realidade, ele escreveu isso há mais de 70 anos, praticamente depois da Segunda Guerra Mundial. E o narrador é o protagonista, é o que conta a história. Ele foi um piloto na vida real. Então, vamos compreender um pouco os desenhos, as fórmulas mágicas que ele traz. Então, o título original do livro, ele é francês, Le Petit Prince. E o livro, na realidade, ele foi publicado em 1943. Ele traz uma história linda, uma história com grande teor filosófico, poético, onde a gente vai se envolver com o personagem principal e o Pequeno Príncipe. Então, é uma literatura indicada para as crianças, mas de criança não tem nada, porque é uma grande obra-prima para que o adulto compreenda grandes reflexões da nossa vida e faz com que a gente possa engrandecer com cada um dos conhecimentos trazidos pela essa obra. Então, o autor do livro, ele também é o narrador dessa incrível história, que assume o papel de contar desde aquele fatídico acidente que o avião dele cai lá no deserto. Ele começa a conversar com o Pequeno Príncipe, ele cai no deserto do Saara. Importante que o livro comece com uma imagem de um elefante dentro de uma jiboia, e ele mostra esse desenho muito conhecido para os adultos, e eles falam: não tenho medo disso, porque isso é um chapéu. E ele teve que fazer o desenho de uma forma mais fácil do adulto entender, que era observando o que tinha dentro dessa jiboia. Então o livro já começa aí despertando que muitas vezes o que a gente vê não é aquilo que a gente pensa. Então, ao longo da história, esse jovenzinho, Pequeno Príncipe, vai narrando as suas aventuras. Ele vai conhecer alguns mundos, ele vai trazendo tudo aquilo que ele vê, que ele observa, que ele vai conversando. Mas no início ele estaria à procura de um carneiro para que comesse algumas arvorezinhas que estariam crescendo em excesso lá na sua terra, que é um asteroide conhecido como B612, que teria apenas uma rosa vermelha e 3 vulcões, sendo que um desses vulcões estaria inativo. Então ele estava pedindo para que o narrador desenhasse um carneiro para ele. Ele fez várias vezes aquele desenho e nunca acertava a forma como que ele queria. O que a gente percebe com o livro que tem bastante debate com as questões filosóficas e questões que a gente vai perdendo a nossa inocência, essa fantasia, conforme a gente vai crescendo, vai ficando adulto. Então, conforme as pessoas vão crescendo, elas vão perdendo essa infância, essa alegria, essa forma simples de ver a vida. Por isso que chega essa frase linda trazida pela raposa, que o essencial é invisível aos olhos, isso pode se ver com o coração. Então, como a gente pode ver, essa chegada da raposa na obra demonstra como a gente não pode avaliar as pessoas de uma forma superficial. Temos que entender o verdadeiro valor das coisas. E ali vem o valor da rosa dele, que ele amava, que ele cuidava, que ele se dedicou e que ele havia deixado lá. E que quando ele deixou essa rosa para ir fazer a visita em outros países, ele começou a sentir falta e preocupado que ele tinha deixado ela sozinha. Tem uma frase que a raposa fala para o príncipe, Pequeno Príncipe, que é: se tu vens, por exemplo, às 4 horas da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Isso a raposa expressa o carinho que ela tem pelo Pequeno Príncipe e o carinho que a gente tem pelas pessoas que a gente gosta. Então, quando a gente gosta de uma pessoa, a gente já expressa todo esse carinho, essa atenção, essa necessidade, essa ânsia de estar esperando, que aquela espera pela pessoa que a gente gosta é uma espera feliz. Outra frase conhecida é que as pessoas são solitárias porque constroem
muros em vez de pontes. Então, as pessoas que constroem muros, elas constroem algo que afasta. E geralmente as pessoas solitárias constroem isso. E as pessoas que constroem pontes, constroem acesso a outra, com empatia, com carinho, com querer estar junto, não abandonando o outro. Então traz muito essa relação das pessoas solitárias. É loucura odiar todas as rosas porque uma só te espetou. Essa frase traz o entendimento que não podemos analisar só porque uma pessoa te magoou, alguma pessoa de alguma raça, credo, etnia ou grupo social, você vai colocar todas elas numa vala comum e não vai gostar de mais nenhuma. Então, observar cada pessoa tem a sua particularidade, seus pontos positivos, e não é porque você se magoou com uma pessoa daquele grupo que todo o grupo precisa ficar afastado do seu caminho. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, nos relacionamentos, tanto amoroso como de amizade, as pessoas que cativam e são cativadas, elas formam um elo. Então, por isso, essa frase significa que o amor e a amizade, elas são responsáveis mutuamente. Então, você se torna responsável, eternamente responsável, por aquilo que cativas. Então, de certa forma, o Pequeno Príncipe representa a infância inconsciente dentro de cada adulto. É uma infância que tem sentimentos, que tem amor, que tem mágoa, que tem esperança, que tem inocência. Então, fala muito dessa questão filosófica do ser e faz com que nós, adultos, nos identificamos com cada frase, com cada palavra. Parece que ele está falando para nós. Por isso que esse livro é tão especial, tão estudado, tão indicado no mundo inteiro. O próprio piloto, quando criança, ele tinha o sonho de ser artista. E ele foi desencorajado pelos adultos. Mas a forma dele desenhar, dele se expressar, dele se conectar com esse pequeno príncipe, revela que aquela infância dele, aquele poder criativo dele ainda não morreu. E a visão dele do mundo é mais parecida com uma criança. Por isso que ele se conecta com esse pequeno príncipe, ele enxerga esse pequeno príncipe, ele entende os sentimentos do pequeno príncipe. Praticamente eles falam a mesma língua. A rosa no contexto tem um contexto todo especial, porque ela revela o amor que deve ser cuidado, cativado, amparado, olhado dia a dia. Ela revela essas nossas características humanas também, tanto as características humanas boas como as más. A raposa, ela vem trazer a sabedoria, porque muito a raposa demonstra para o piloto tudo aquilo que ele deixou e também para o pequeno príncipe, que ele deixou aquela rosa que tinha muita importância e ele tinha deixado para trás. Então, a raposa representa as nossas valiosas lições que a gente tem e que a forma com que a gente vê ao nosso redor. Então, a raposa, ela é algo muito importante, de suma importância, eu vejo. E a gente percebe que o livro todo é cheio de símbolos para nós adultos. Outro símbolo importante é o carneiro e a caixa. A caixa, ela representa todas as nossas saídas, as nossas imagens, as criações que a gente tem para desviar dos problemas cotidianos. E o carneiro representa uma dualidade da entrega do amor, porque às vezes pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa difícil. Então, o medo que o príncipe tinha que o carneiro comesse a sua flor é o medo que o príncipe tinha que o carneiro, que o amor fosse não correspondido. Então, o medo, o carneiro traz essa parte difícil de compreender, esse medo que representa. Depois, o Pequeno Príncipe vai contar as viagens dele nos planetas. Então, nós vamos pegar o planeta onde ele encontra o rei, onde o rei representa essa autoridade, ele é muito mandão. Então, ele vai representar que é preciso só exigir de cada um que pode dar, né? Depois, ele vai encontrar o bêbado. O bêbado representa a ignorância das coisas, as pessoas tentando fugir da realidade, não assumindo compromissos, o vício, representa toda essa parte obscura do ser humano, a sombra do ser humano. Depois ele vai encontrar o homem de negócios,
que muito representa com a caricatura dos adultos que estão envolvidos nos negócios e esquecem de aproveitar o essencial da vida. Depois nós temos o acendedor de lampiões, que cumpre todas as tarefas, né, sem aquele pensamento crítico e é sempre aquele, entre aspas, faz tudo aquilo que mandam, né, sem entender o porquê está fazendo. Depois ele encontra o geógrafo, né? Só que ele não entende nada do planeta dele, então ele não sabe nada. Ele é um pouco intelectual, mas ele não sabe nada. Mas o Pequeno Príncipe fica preocupado quando ele diz que não sabe nada de flores, não estuda flores, porque elas duram um pouco e morrem. E aí o Pequeno Príncipe ele fica preocupado em ter deixado a flor dele lá no asteroide onde ele vivia. Depois ele vai encontrar o astrônomo, onde ele vai representar... ele é turco, né? Onde ele vai representar o problema do racismo, da xenofobia na sociedade, onde as pessoas são julgadas de acordo com a sua cor, com a sua roupa, com as suas opções, de acordo com as suas decisões, e traz todo o cenário do preconceito. E por último também ele encontra o vaidoso, onde a gente não pode depender dos elogios dos outros para encontrarmos o nosso próprio valor. Pessoal, esse livro é maravilhoso, muito bom. Então nesse domingo eu fico com essa obra, espero que vocês tenham gostado e tenho certeza que vocês aprenderam muito mais coisas que ainda eu não observei, porque tem muitas lições O Pequeno Príncipe.